gostaria de, neste domingo e no domingo que vem, falar duas vezes sobre o mesmo texto. O texto de Miqueias 6 é o ponto de partida para discutir um assunto que eu julgo bastante importante, e que eu já venho pensando e conversei com os presbíteros e disse que o faria perto do final do ano, para nós ponderarmos sobre como é que nós nos engajamos na sociedade em geral, quando vemos pessoas em situação de desfavorecimento, em situação de necessidade, como é que nós agimos e qual é a ética cristã nesse sentido. Então nós vamos, na verdade eu vou falar sobre Miqueias, parte 1 hoje e parte 2 no domingo que vem, porque tem muita coisa, não dá para encaixar tudo numa mensagem só, então eu achei que seria bom fazermos assim, tá? Para as crianças, ao invés de dar um desenho, eu vou mostrar várias figuras, você pode desenhar aquilo que você desejar, porque nesse começo vão ter várias fotos para a gente pensar. Mas antes de mostrar as fotos, acompanhe a leitura do que eu vou fazer, do texto de Miqueias 6, de 1 a 8. Olha só como Deus fala com o povo. Ouçam o que diz o Senhor, fique em pé, defenda a sua causa, que as colinas ouçam o que você tem para dizer. Ouçam, ó montes, a acusação do Senhor, escutem, alicerces eternos da terra, pois o Senhor tem uma acusação contra o seu povo, Ele está entrando em juízo contra Israel. Meu povo, o que fiz contra você? Fui muito exigente? Responda-me. Eu o tirei do Egito e o redimi da terra da escravidão. Enviei Moisés, Arão e Miriam para conduzi-lo. Meu povo, lembre-se do que Balaque, rei de Moabe, pediu e do que Balaão, filho de Beor, respondeu. Recorde a viagem que você fez desde Sitim até Gilgal e reconheça que os atos do Senhor são justos. Com que eu poderia compadecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de 1 ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do pecado que eu cometi? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Deixa eu lembrar de algumas coisas bem típicas da nossa época que vão abrir a discussão sobre esse assunto e sobre o texto de Miqueias. Eu não tinha planejado isso, não sei se você consegue enxergar bem, mas esses são símbolos dessa semana que nós estamos passando aqui, né? Da última e dessa que está começando. Essa é uma época do ano em que nós temos muita abundância, opulência, até exagero, essa é a verdade. Eu coloquei ali foto de comida, de presentes e de champanhe, que normalmente é sinônimo de festividade na virada do ano. Por que eu coloquei essas coisas? Porque normalmente essa é uma época em que nós demonstramos que nós estamos felizes com exagero. É verdade. Eu duvido que alguém aqui fez ceia de Natal e deu na conta. Deu assim certinho, acabou tudo. Normalmente sobra tanto que você tem que comer no outro dia. Às vezes você tem que jogar uma parte fora. E não é interessante que a gente ache que isso seja expressão de que a coisa está bem? A gente mostra opulência, exagero em todas essas coisas. Na comida, nos presentes e alguns até na bebida. Mas não é só sobre essa semana passada e a semana que começa que eu estou falando. Eu queria chamar a sua atenção para algo que nós temos que admitir. Que o nosso Brasil, por mais que reclamemos, vive uma época de opulência, de abundância. Para quem aqui tem mais que 30, e são vários de vocês, você lembra de uma época em que a gente era chamado de terceiro mundo? Hoje não dá mais para falar disso. Hoje o Brasil tem tanto carro que não dá mais para andar na rua, né? Porque hoje ter carro não é mais diferencial, todo mundo tem. Na verdade a quantidade de carros pode ser um diferencial, mas ter carro quase que não é. Nas grandes cidades. Guarda-roupas cheios de roupas, calçados, são apenas um exemplo de nossa abundância de coisas. Dá uma contada em quantos pares de sapatos você tem.
em quantas roupas você tem. E eu sei que isso é motivo de risada, porque você sabe que você tem muito mais do que você precisa. Não só isso, olha para os recursos que você tem às mãos, né? Celulares e tablets são apenas exemplos daquilo que a gente sempre tem e, se possível, do melhor. Se possível, do melhor, da última geração. Por quê? Porque não é possível ficar com uma coisa tão atrasada como, por exemplo, de um ano atrás. Nós vivemos num período em que o Brasil tem do bom e do melhor e para bastante gente. Eu não estou dizendo que não haja pobreza, o que eu estou dizendo é que a antiga classe média é muito mais ampla hoje, mas continua insatisfeita com o que tem. Nunca nos vemos como ricos, já percebeu? Quem é rico sempre fala que é classe média. Quem é classe média se chama de pobre. É assim. A gente fala, nós pobres? Você fala com naturalidade. E quem é rico diz, não, eu não sou rico. Porque ele sempre tem um referencial de alguém que tem mais que ele. No máximo ele diz, eu sou classe média alta. Mas nunca ele é rico. Com raras exceções, aqueles poucos que saem na mídia o tempo todo. O que isso mostra? Mostra que a gente está fora de sintonia com a realidade. Recentemente, eu tenho pensado sobre esse assunto já há algumas semanas. Eu estava vendo uma reportagem sobre um missionário no Japão, um missionário americano, mas de ascendência japonesa, que trabalha no Japão. E ele, numa entrevista, disse uma coisa que me surpreendeu. Ele disse assim, se você ganha, ele estava falando em cifras de dólares, se você ganha cerca de 25 mil dólares por ano, que dá cerca de 60 mil reais, ou 5 mil por mês, você está entre os 5% mais ricos do planeta. Sabe por que isso me surpreende? Porque eu sei que não é muito difícil hoje para um brasileiro bem arrumadinho no seu serviço, está nessa cifra. Não é difícil. Nós vivemos numa época de opulência. Mas isso não significa que o nosso Brasil não tenha problemas de desigualdades, né? Eu peguei essa foto porque eu achei essa foto surpreendente. Isso aqui não é uma montagem, isso é de verdade. Do lado direito, você vê um condomínio luxuoso com piscina em cada sacada. E do lado esquerdo você vê uma favela. Isso é bem típico de cidades como Rio, e também como São Paulo, que mostram a desigualdade social no nosso país. E o que a gente faz em relação às desigualdades? Se o nosso país está vivendo uma época de opulência, se essas festividades mostram bastante opulência, e aqueles que não têm toda essa abundância? Aí vem o que a gente mais tem visto e ouvido na mídia, né? No meio desse ano de 2013, nós tivemos manifestações em prol de um povo sofrido. Olha só, um povo sofrido, clamando por mudanças as mais diversas. E a gente ouve frequentemente sobre reforma política, reforma agrária, mais educação e o que seja, para propor um Brasil melhor. Isto é, vamos lutar contra as desigualdades através de propostas que eu chamo de humanistas. Eu estou chamando a sua atenção sobre isso porque eu não quero que nós sejamos crentes que olham para essas coisas na mídia e não têm opinião sobre isso, ou tenham uma opinião política conforme o seu gosto. Mas eu gostaria que a gente refletisse sobre o que a Bíblia tem a dizer a esse respeito. Sobre um país em período de opulência, mas com tantas desigualdades, com tantas diferenças sociais. E a Bíblia tem coisas a dizer a esse respeito. Eu gostaria de chamar a sua atenção para algumas delas. A Bíblia não é silente em relação a injustiças sociais. Ela fala muito de socorro dos desfavorecidos socialmente. Tem o quarteto dos fracos aqui, tá? Frequentemente esses 4 grupos são citados na Bíblia como sendo aqueles que carecem de ajuda, porque na época do Antigo Testamento eles eram expressão de quem mais tinha carência. A viúva,
porque ela não tinha o sustento do marido, que era quem trazia o sustento para o lar, o órfão, que não tinha como ser acudido, numa época que não tinha orfanato, tá? Instituições que cuidavam disso, eram pessoas que assumiam as necessidades umas das outras, né? Era a família que adotava uma viúva ou um órfão. O pobre, e havia gente pobre, e o Antigo Testamento e o Novo Testamento fala muito de pobreza, a gente vai ponderar um pouco sobre isso. E o estrangeiro, que vinha e muitas vezes não tinha nada e precisava ser assistido. Zacarias 7 é apenas um exemplo, tem vários exemplos em que Deus trabalha com esse quarteto de gente desfavorecida, de como nós temos que prestar socorro para com eles. Jó, um personagem muito conhecido na Bíblia, cita os seus muitos cuidados dos desfavorecidos como prova de piedade. Ele fala assim: por acaso eu já deixei algum necessitado sem socorro? Eu já deixei algum pobre sem auxílio? Já deixei algum órfão sem ajuda? E ele começa a citar os exemplos de coisas. E ele diz que se eu fiz isso alguma vez, que caia o meu braço do ombro, que Deus me traga grande dor física. Lembra? Jó já estava sofrendo, mas ele diz que Deus continue a me castigar e traga mais castigo se eu tenho deixado os desfavorecidos sem o devido cuidado. Isso é Jó falando da sua piedade. Tiago fala que a religião pura e sem mácula é cuidar dos órfãos e das viúvas, assim como andar de maneira reta perante o Senhor. É interessante que Tiago junte essas duas coisas. Ele une a ética individual para a maioria de nós. Fazer o que é correto, ser uma pessoa religiosa, ser uma pessoa correta, é uma pessoa que não faz aquilo que é moralmente condenável, no que diz respeito à sua individualidade. Você não ser infiel para com a sua esposa e ser cuidadoso para com seus filhos, e você não ter práticas horrendas. Nós pensamos muito em ética individual, poucas vezes em ética social. E no entanto, Tiago diz que a religião pura e sem mácula junta essas coisas. Ela envolve cuidado dos órfãos, das viúvas, além de buscar pureza no que tange a individualidade. Eu estou levantando esse assunto porque eu percebo que na maioria das igrejas existe sempre uma tensão, sempre uma dificuldade. Quanto é que nós proclamamos o Evangelho e quanto que nós fazemos de justiça social? Será que é meio a meio? Será que a gente faz mais um, faz mais outro? Tem gente que faz só um, tem gente que faz só o outro. A gente tem que fazer os dois. Quanto que a gente faz dos dois? Normalmente essa é uma tensão presente. Uma tensão entre o ministério da palavra e o ministério das boas obras. Por exemplo, se eu falo de missões, alguns entendem missões como sendo converter pessoas, pessoas que agora creem em Jesus e professam o nome de Cristo. Outros entendem que missão tem que ser ação social. E a verdade é que nenhum dos dois está plenamente correto. Ambos mostram um certo desequilíbrio, porque cuidar daquele que foi feito à imagem e semelhança de Deus não é só cuidar da sua alma. Esse é um erro que nós aprendemos desde pequeno. A gente fala assim, que a gente tem cuidado das almas, como se Dr. Anderson, Dr. Fábio, Dr. Ricardo, Dr. Aldo e os outros fossem cuidar do corpo. A gente não cuida do corpo, entendeu? Eles cuidam do corpo, a gente só cuida da alma. A verdade é que a igreja de Cristo cuida de pessoas, e pessoas são feitas de alma e corpo. E por isso o socorro para com pessoas deveria envolver essas coisas. Mas ainda assim, eu pergunto, olha só, como oferecer a água da vida de tal forma que a gente não deixe de oferecer um copo de água fria em nome do Senhor Jesus? Jesus fala disso, fala de oferecer um copo de água para aquele que pede em nome dele. Como é que a gente faz os dois de maneira a não mostrar desequilíbrio? Alguns poderiam dizer assim: pastor, eu não me envolvo muito com essas coisas, não é porque eu não acho que tem que fazer, é porque eu acho que tem gente que é otimista demais, acha que vai mudar o mundo. Esse que fala assim normalmente é pessimista. E tem aqueles que são otimistas mesmo. São aqueles que são os primeiros a ir para a rua, os primeiros a falar de um novo projeto. Agora sim vai dar certo, a prefeitura tem um plano que é magistral e vai consertar tudo. Como não ser otimista demais e nem pessimista demais? Essa é uma pergunta difícil de responder. Eu imagino que a maioria de nós tendem ou para um lado ou para o outro.
poucos conseguem mostrar um equilíbrio quanto a esse assunto. Por isso que eu gostaria de gastar algum tempo hoje, na semana que vem, falando sobre o que Miqueias e o resto da Escritura tem a nos ensinar. Nós vamos partir de Miqueias, mas depois vamos olhar para o que o resto da Escritura tem a nos dizer sobre esse assunto, para começarmos a pensar sobre o nosso envolvimento com essas questões de desigualdades e injustiças sociais. Rapidamente, alguns dados sobre Miqueias, para eu entrar na mensagem dele, você entender como ele é relevante para algumas das perguntas que a gente está levantando. Miqueias significa, o nome Miqueias, quem é como Deus? E isso é mencionado lá em Miqueias 7:18, ele fala, quem é como o Senhor que perdoa a iniquidade? Na verdade é um resumo da mensagem dele, ele vai mostrar como Deus é incomparável. Ele foi contemporâneo de Isaías, então muita coisa que ele fala é bem parecida com Isaías. Tem momentos em que um cita texto do outro. Eles falam basicamente a mesma coisa. Lá no século VIII, durante os reinados de alguns dos reis, eles falam de Jotão, Acás, Ezequias. Nesse período, eles foram profetas. Isaías teve mais envolvimento com a corte real. Ele falou com o rei mais vezes. Miqueias menos, mas também teve impacto sobre o rei Ezequias. Isso é mencionado lá em Jeremias. Ele foi um profeta que vivia em Judá, que era o reino do sul, mas ele falou coisas a respeito do reino do norte também. Tanto contra Israel como contra Judá. E ele acabou profetizando a queda das duas capitais. Ele falou que Samaria, a capital do reino do norte, cairia, e aconteceu, durante os seus dias. E ele falou que Judá cairia, e aconteceu mais de 100 anos depois do seu ministério. Ele profetizou essas coisas, e isso aconteceu. O livro é dividido em 3 partes, e cada parte tem a mesma dinâmica, o que mostra exatamente como é que um profeta funciona. E aqui atenção, porque você tem muito a aprender sobre isso no seu trato com outras pessoas. Nunca pode haver só morde sem assopra. Estou usando uma expressão para a gente lembrar do que o profeta fazia. O profeta não só cutuca o pecado do povo, ele sempre traz uma promessa de esperança. Uma palavra de consolo do Senhor. Ele nunca faz só um, sem fazer o outro. Aqui Miqueias tem 3 partes no qual ele traz confrontação do pecado, e ela é a parte mais longa do seu ministério, é a parte triste, dura do ministério profético, mas ele também traz palavras de consolo, sempre inspirando esperança, baseados nas promessas de Deus. Então Miqueias vai fazer isso. O nosso texto básico de hoje é um dos textos em que ele confronta o erro do povo, mas ele não termina o livro sem trazer palavras de esperança. Então deixa eu pincelar algumas coisas do contexto de Miqueias que vão nos ajudar a entender por que esse texto é importante para a nossa reflexão nessa manhã. Primeiro, Miqueias fala que todos os oficiais, o que a gente chamaria de os políticos, até os pastores, vamos dizer assim, são os ofícios, rei, profeta, sacerdote. Todos os ofícios estavam corrompidos. Todos. Ele fala que profeta profetizava segundo o seu ganho. Ele fala que sacerdotes também eram gananciosos, eram interesseiros. E falam que ele fala que os líderes eram opressores. Eu pincelei um texto aqui, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Miqueias 3:11, que resume como todos os que estavam em posição de destaque eram corruptos, estavam se corrompendo nessa época. Olha só, Miqueias 3:11 diz assim: seus líderes julgam sob suborno, seus sacerdotes ensinam visando lucro, e seus profetas adivinham em troca de prata, e ainda se apoiam no Senhor, dizendo: o Senhor está no meio de nós, nenhuma desgraça nos acontecerá. Olha só, os líderes, os sacerdotes, os profetas, todos eles estão atrás de ganho, estão atrás de interesse próprio, e eles ainda acham que o Senhor é com eles. A razão de eu estar destacando isso é porque esse não é um problema incomum nas nossas vidas. Nós também estamos atrás de coisas que são interessantes para nós, e a gente acredita que o Senhor é conosco. Nós também buscamos o nosso próprio ganho, muitas vezes, quase que sem perceber, de maneira injusta, de maneira opressiva, mas isso tem sido
uma prática comum. E eu estou falando isso para não falar dos políticos, porque a gente sempre menciona eles como exemplo de gente corrompida, como exemplo de gente que está oprimindo os fracos, né? Oprimindo o povo. Mas é também verdadeiro que aqueles que são líderes do nosso país são expressão de corrupção. Não só isso, Miqueias também fala da adoração pagã. Na época, tanto Israel quanto Judá praticavam coisas que eram próprias de outras religiões, de outras nações, e Miqueias confronta isso em nome do Senhor. E Miqueias também combate a imoralidade social, bens usurpados pelos ricos, quem era rico tomava de quem era pobre. A desonestidade comercial, aqueles que eram comerciantes, eles usavam balanças que eram falsificadas, para dizer que vendia 1 quilo ou 5 quilos, quando na verdade não era 5 quilos. Então tinha desonestidade comercial. E também falso testemunho, palavras falsas ditas a respeito um do outro. Havia então uma baderna social, e é por isso que Miqueias então vai combater essas injustiças sociais em nome do Senhor. Olha só, assim como Amós também falou muito disso, Miqueias ataca as injustiças sociais do povo de Deus, a ponto de alguns comentaristas chamarem Miqueias de o profeta dos pobres. Na verdade, ele não fala só de pobre, ele está falando daqueles que são oprimidos, os desfavorecidos, esses que estão sob a opressão dos que estão em poder, é com esses que ele se preocupa, e ele vai falar da causa desses oprimidos. Ele vai defender a causa deles, vai defender o direito deles. E aí vem o nosso texto principal. O nosso texto está dentro desse contexto de um profeta criticando as injustiças sociais. Eu quero que você preste atenção em algumas lições preciosas do nosso texto principal. Veja só, Miqueias vai expor o pecado de Israel, ele diz isso, o Espírito de Deus o encheu para expor o pecado, então ele vai anunciar as maldições do pacto. E lá atrás, na época de Moisés, Deus tinha falado que quando o povo desobedecesse a sua lei, ele traria domínio de outras nações, cativeiro, levaria o povo para o cativeiro, e traria destruição sobre a agricultura, que era a fonte de renda, numa época tão voltada para a terra e para a produção dessa terra. Então olha só, o nosso texto básico. O nosso texto básico tem uma curiosidade muito interessante. Ele usa uma linguagem de tribunal. Todos os comentaristas praticamente falam que aqui tem linguagem de processual. Por quê? Porque tudo pinta o cenário de que Deus está chamando o povo para um julgamento. Esse julgamento é embasado nas condições do pacto. Dá uma olhada no nosso texto, você pode pegar a nossa ordem de culto. Veja só, no começo Deus convoca, verso 1, fique em pé, defenda a sua causa, que as colinas ouçam o que tem para dizer. E no verso 1, no final do verso 1 e no 2, Deus chama os montes como testemunhas. Ele fala: montes, venham, deem testemunho daquilo que eu fiz em relação ao povo. Por que os montes? Porque os montes são sinônimo de algo que dura muito tempo. E eles viram tudo aquilo que Deus fez para com o povo no decorrer da história. Então os montes são chamados como testemunhas. Não é uma linguagem incomum. Era uma maneira de você dizer: a criação sabe como eu cuidei de você. É isso que Deus está fazendo, chamando as testemunhas. Aí tem a palavra da promotoria. E o promotor começa aqui. E olha como é que Deus começa dizendo. Deus aqui vai fazer acusações. Meu povo, o que eu fiz contra você? Verso 3. Fui muito exigente? Responda-me. E na palavra da promotoria, Deus coloca as coisas que Ele fez para com o povo. Versos 4 e 5, Ele vai mostrar palavras de salvação. Eu livrei vocês do Egito, eu dei líderes para vocês, eu livrei vocês através da palavra de Balaão, eu livrei vocês de Balaque, rei de Moabe. Ele vai citar histórias do Antigo Testamento que expressam a proteção de Deus, o livramento de Deus. E aí nos versos 6 e 7, é como se o povo, que agora está na posição de réu, se defendesse dizendo: como é que a gente vai se proteger diante do Senhor? Vamos oferecer sacrifícios? Aí fala de vários tipos de sacrifícios. E Deus, no verso 8, então, responde mostrando o que o povo deveria ter feito. O que é bom. E nós vamos focar nessa palavra. E no texto que não está
no nosso texto básico tem o veredito, que é a palavra de castigo sobre o povo. Eu quero focar no discurso, e eu vou gastar o resto da minha mensagem falando disso. Deus fala assim: o que é que eu fiz? Depois o povo fala: o que faremos? O que ofereceremos a Deus? E depois Deus fala: eu quero que vocês saibam o que é bom. Tá? Então é fácil de guardar. Deus fala o que eu fiz, o povo responde dizendo o que ofereceremos, e Deus fala o que é bom. E é disso que a gente vai tratar aqui. Veja só, você vai entender, porque aqui tem algumas lições para a Igreja Presbiteriana Aliança. Olha só. No discurso divino há menções de atos redentivos de Deus, como prova de que Deus fora fiel às obrigações pactuais. E é interessante que quando fala assim que Deus, olha só, que Deus salvou o povo, de que Deus salvou o povo do Egito, salvou o povo de Balaque, rei de Moabe, levou o povo até a terra prometida. A ideia de que ele vai de Gilgal a Sitim, é de que ele cruza o rio Jordão e entra na terra. Tudo isso que Deus fez, desde a saída do Egito até a entrada na terra, são chamados de atos de justiça. Isso aqui é muito importante você entender. Por quê? Deus poderia ter dito assim, ó, são presentes meus. Mas Deus não chama de presente, Ele chama de atos de justiça. Por quê? Agora você vai entender. Porque Ele vai falar sobre praticar a justiça, da mesma maneira como Ele praticou atos de justiça. E atos de justiça são redentores. Deus, então, mostra que com a sua redenção não existe razão para Israel ter rejeitado a Ele. Ele foi um Deus que prometeu cuidar do povo no pacto. Quando Deus fez pacto com o povo, Ele disse: eu vou cuidar de vocês. E Ele cumpriu atos de justiça. Ele foi fiel àquilo que Ele tinha dito para o povo. E agora vem o povo. Como é que o povo responde diante disso? O povo fala de sacrifícios. Se você olhar no verso 6 e 7, fala de sacrifícios do melhor animal. Veja o verso 6. Finalzinho fala assim: deveria oferecer holocaustos de bezerros de um ano. Bezerro de um ano era o que havia de melhor. Era, segundo a lei de Deus, o principal, o melhor dos sacrifícios. Era a carne mais macia, né? Era o suprassumo da oferta. Deus vai se agradar disso? Deus vai se agradar de muitas ofertas. O verso 7 fala: deveria oferecer holocaustos de bezerros. Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeites? Isto é, primeiro sacrifício de coisa preciosa, seleta. Depois sacrifício de coisa de abundância. E depois chega até o absurdo de falar de sacrifício de primogênito, que era uma prática das nações ímpias, das nações que não temiam o Deus de Israel. Eles ofereciam o que tinham de mais precioso, que era o filho mais velho. Por que eu estou dizendo isso? Nos 3 casos, exemplos de sacrifícios, mas eles não passam de religiosidade externa. Por quê? Porque sacrifício sempre está subordinado à ética. É importante você entender isso. Por quê? Porque agora vem a lição para nós ponderarmos. Miqueias está criticando um povo que vem à igreja, que canta, que ouve o pastor, que lê a Bíblia, pelo menos no domingo, que faz aquilo que é considerado religioso, mas que não anda de maneira reta, que não pratica atos de justiça. E eu quero falar um pouquinho sobre culto sem ética, porque eu imagino que alguns de nós entendam religião como sendo culto, e se esquecem de que a religião pura e sem mácula não pode ser culto separado de ética. É importante eu falar disso. Olha só, há vários profetas que chamaram atenção para o sacrifício subordinado à ética. Samuel, uma história muito interessante. Saul, o rei de Israel, desobedece a Deus, pega os animais, diz que os animais de uma nação conquistada vão servir de sacrifício para Deus. E Samuel fala assim: olha, obediência quero, não sacrifícios. Eu quero que você seja obediente. Eu quero que você faça aquilo que eu ordenei, diz o Senhor. Mesma coisa Isaías, na época de Isaías, havia gente oferecendo sacrifícios, mas que não andavam em conformidade com a lei de Deus. Oséias fala a mesma coisa, inclusive as palavras de Oséias são citadas por Jesus.
E Amós também. Todos eles criticam quem cultua, mas que não tem ética. Culto sem um compromisso espiritual que redunde em ética não tem proveito algum. E aqui eu quero falar de como nós temos pecado. Temos pecado se o nosso culto a Deus não redunda em amor ao próximo. E eu cito só alguns exemplos. Alguns de nós aqui têm praticado religiosidade, mas têm muita dificuldade de abrir mão da opulência. Daquela fartura exagerada que nós temos demonstrado. É por isso que tem alguns de vocês que não conseguem dar o dízimo. Nunca sobra. É por isso que alguns de vocês não têm o costume de ofertar para missionários. Você só sabe disso quando o pastor fala na frente, mas você não tem essa prática na sua vida. É por isso que alguns de vocês não socorrem aqueles que são necessitados. Porque vocês estão acostumados a usar o dinheiro para o seu próprio deleite. Isso, de acordo com Miqueias, é culto sem ética. Somos pessoas que vêm à igreja, que cantam bonito, que falam coisas boas, que temos aprendido a palavra, mas isso não tem redundado em cuidado dos desfavorecidos. E Miqueias vai mais adiante. Ele fala no verso 8 o que ele quer do povo, o que é bom. Verso 8 é a chave do nosso texto hoje. O que é bom? Ele fala que o que é bom é aquilo... é praticar a justiça. Ele vai citar 3 coisas aqui. Essa é uma das expressões mais significativas da ética cristã no Antigo Testamento. Miqueias, na verdade Jesus, fala que os fariseus davam o dízimo do endro, do cominho, da hortelã e não praticavam os preceitos mais importantes da lei. E ele cita 3 coisas e elas parecem muito com Miqueias. Não é uma citação direta de Miqueias, mas ele fala sobre justiça, misericórdia e fé. Que é praticamente um paralelo do que Miqueias vai falar nesse verso. Então Jesus está dizendo que os escribas e fariseus eram religiosos, mas não tinham a ética em relação ao próximo. Eles tinham culto sem ética. Eu não vou falar aqui de caminho de salvação, atenção, eu não estou falando aqui que nós temos que fazer muitas coisas e atos caridosos para que a gente seja salvo. Não é nada disso que eu estou falando. Deus está falando com um povo que professa o nome de Deus, mas que não tem tido uma postura de andar em conformidade com o caráter de Deus. Olha só, presta atenção que nós vamos focar em 3 exigências: praticar a justiça, amar a misericórdia, andar humildemente. É isso que Miqueias fala. 2 esferas, isso aqui eu acho fantástico: o horizontal e o vertical. Por quê? Porque não existe ética assim que não envolva o aspecto horizontal também. Não é possível amar a Deus e não amar o próximo. João falou isso. Se você diz que ama a Deus a quem você não vê e não ama o próximo, você é mentiroso. Mentiroso. É isso que João diz. Ele estava falando de uma ética que envolvia tanto amor a Deus quanto amor ao próximo. E um veredito. 3 exigências, 2 esferas, um veredito. Ele vai falar sobre o que é bom. Eu quero terminar falando do que é bom. Então vamos lá. Praticar justiça. Praticar justiça é demonstrar retidão na esfera social. Esse parece ser o enfoque de Miqueias. E aqui dar a todo mundo o que é devido: punição aos opressores, proteção aos fracos e cuidado aos carentes. E lembra que eu falei que aqueles que são carentes no tempo bíblico são órfão, viúva, estrangeiro, pobre. Essas são as classes de pessoas carentes. Hoje nós podemos pensar em outras classes. Quais são os desfavorecidos de nosso tempo? Crianças carentes, drogados, idosos, mães solteiras. Você pode começar a citar o que você acha que são exemplos de desfavorecidos. A razão de eu estar citando essas classes aqui é porque recentemente nós, como presbíteros da igreja, iniciamos e convocamos vocês, Igreja Presbiteriana Aliança, a participar do socorro de pessoas desfavorecidas. É por isso que nós queremos envolver nossa igreja, tanto com o Núcleo Nova Vida, que está lidando com crianças desfavorecidas, como com o Projeto Aliança, que lida com aqueles que erraram na vida ao se envolverem com drogas.
mas nós vamos falar sobre como é que Deus age em relação àqueles que erraram na vida. Deus é um Deus que pratica justiça e ama a misericórdia. E eu estou falando disso porque praticar a justiça é uma coisa que nós não... Eu tenho aprendido sobre isso, eu acho que nós não temos entendido tão bem. Veja só, o que a gente não entende. A maioria de nós, quando ouve um sermão desse, e eu vou falar de mim também, porque eu já fiz isso no passado. Quando eu ouço um sermão que me move a fazer alguma coisa por quem é desfavorecido, eu vou lá e faço. Uma vez. Porque a maioria de nós não se envolve tempo suficiente para ver mudança. Não dá. A gente até desanima. Porque a gente cuida e fala assim, você vê, as pessoas não valorizam. Parece que nada muda no nosso país. E normalmente isso é a expressão de quem ainda não entendeu que Deus está falando sobre praticar a justiça. É um hábito. Mudança social nunca acontece assim. Não sei que Deus intervenha de forma sobrenatural. Normalmente ela acontece no decorrer de tempo. E é por isso que fala não só de um ato de justiça, mas de praticar a justiça. Interessante que praticar esses atos seja chamado de obras de justiça, não é? Por que eu digo isso é interessante? Eu estava lendo um livro em que o autor fala assim que socorrer os pobres ou outros desfavorecidos não é caridade. Caridade é uma palavra que infelizmente soa como algo opcional. Que bom que você fez. Você é uma pessoa especial, o outro não fez. É um diferencial entre pessoas. Não, a Bíblia não chama isso de caridade, ela chama isso de justiça. Sabe por quê? Presta atenção, essa é a parte em que eu me sinto confrontado. É justiça porque se você tem com que acudir ao necessitado e não o faz, você e eu somos ladrões. Efésios 4:28 fala assim, aquele que furtava não furtes mais, antes trabalhe para que tenha com que acudir ao necessitado. Em outras palavras, se eu e você não temos feito isso, nós estamos em pecado. Não é só um diferencial, entendeu? Não é só uma opção boa. Nós estamos em pecado, eu e você. Porque nós não temos usado a nossa renda de maneira justa. Amar a misericórdia é o impulso por detrás. É o impulso de bondade por detrás dessa prática da justiça. E é um impulso de bondade para com outros. Eu peguei o amar a misericórdia porque essa é a tradução da atualizada. E eu acho que aqui a revista atualizada e a NVI elas se complementam. Muito interessante. Porque a palavra hebraica, hesed, significa compromisso, devoção a uma outra pessoa. Por isso que na NVI, se você tem NVI, você leu assim, que ama a fidelidade. Mas não é fidelidade para com Deus, é compromisso com o próximo. Por isso que eu chamei a atenção do amar a misericórdia. Tem a ver com, eu tenho um compromisso com quem é meu próximo. Não é só um diferencial, não é algo que eu faço de vez em quando, porque me deu na telha, fiquei com vontade de fazer caridade. Eu tenho um compromisso com ele. E porque eu amo esse compromisso, isso me impulsiona a praticar a justiça, a minimizar injustiças socioeconômicas. E o texto fala sobre andar humildemente. E aqui que eu acho interessante, eu não estou propondo nenhuma atitude política que vai, humanamente falando, mudar tudo. Eu estou falando de gente comprometida com Deus, que anda humildemente perante o Senhor, fazendo atos de justiça, amando a misericórdia. É interessante que Miqueias tenha juntado isso. Isso é o que eu falei de juntar o vertical com o horizontal. Eu não quero que você ouça essa mensagem e diga assim, o pastor falou que ir no culto, se a gente não faz essas coisas, não vale, então eu não vou no culto. Que seria entender de maneira errada. O texto fala sobre andar humildemente com o Senhor, porque essa é a base de tudo. E a gente vai ver no domingo que vem o porquê que andar humildemente com o Senhor nos impulsiona a praticar a justiça. Eu quero terminar falando de quem praticou justiça e amou a misericórdia em relação a você. Não é interessante que nosso Salvador não tenha tido um ministério apenas marcado por ensino? Olha o que Jesus fez no seu ministério. Ele alimentou multidões. Ele curou enfermos. Ele tocou nos impuros socialmente. Ele jantou com aqueles que eram considerados os mais pecaminosos. Eu sinto que essa é a parte do ministério de Jesus que a gente acha bonito, mas que está mais distante do que a gente faz. A gente gosta da parte que Jesus sentava e ensinava.
mas a gente faz de menos dessa outra parte. Lucas capítulo 4, verso 17 e 18, Jesus lê um trecho de Isaías e diz: o ano aceitável, apregoar o ano aceitável de Deus é cuidar dos oprimidos, libertar os cativos, cuidar dos pobres. Ele diz: é isso que eu vim fazer. Se fomos alvo de sua misericórdia, precisamos agir misericordiosamente para com o nosso próximo. Isso é uma necessidade. A minha oração nas últimas semanas tem sido para levar eu e você a pensarmos nisso. E eu quero terminar com um alerta, esse é meu último slide. Porque isso é muito interessante. A nova geração, eu digo aqui de gente mais jovem, me perdoe, mais jovem que a maioria de vocês, tem sido muito sintonizada em justiça social, em trabalho voluntário. Mas uma coisa muito estranha tem acontecido na nossa sociedade atual. Presta atenção que você vai identificar isso em muitos jovens. Trabalho voluntário é a marca distintiva de uma geração de jovens que não deixa com que esse espírito voluntário afete suas vidas pessoais. Isto é, não muda a maneira como eles ganham dinheiro, como eles conduzem as suas carreiras e nem como escolhem os seus amigos. Eles gostam de trabalho voluntário. É o momento em que você sai da sua vidinha, vai lá, faz um ato de caridade, depois volta para o seu grupo de amigos, para a sua carreira e para o seu dinheiro. Isso tem sido uma marca da geração atual. E acha ainda que está fazendo coisa caridosa e bondosa. E eu quero alertar vocês que me ouvem nessa manhã, que nosso amor pela misericórdia precisa envolver sacrifício. Só acontecerá se envolver sacrifício de nossas posses em favor dos desfavorecidos. Eu quero orar por vocês e por mim, porque essas coisas também trazem convicção ao meu coração. Para começarmos a pensar mais em como nós conduzimos nossa carreira, como nós cuidamos do nosso dinheiro, com que amigos nós temos convivido. Se isso envolve cuidar de quem carece, de quem precisa. Eu vou pedir a Deus que tenha misericórdia de nós. E nos dê a oportunidade de, impulsionados pela sua misericórdia, de praticarmos misericórdia também. Feche os seus olhos. Senhor, eu ouço essa mensagem e os meus irmãos também, convictos de que nós temos pecado contra Ti. Nós temos pecado contra Ti, Senhor. Perdoa a nossa insensibilidade. A começar em mim, conduz cada um dos meus irmãos que Te amam a se sentirem entristecidos por não demonstrarem tanto amor pelo próximo como deveriam. Somos interessados demais em nós mesmos, Senhor. Cuidamos demais dos nossos queridos e pouco de outros. Perdoa-nos, Deus. E faz-nos entender como é que nós podemos mudar. E o que o Senhor espera de nós. E o que o Senhor exige de nós como Teu povo. Faz-nos gente marcada por atos de justiça. Por amar a misericórdia. Por andar humildemente perante o Senhor. Cuida dessa igreja. Faz-nos mais envolvidos nessa prática de justiça. Ajuda-nos a entender isso melhor, Senhor. Nós pedimos encarecidamente em nome de Jesus. Amém.